Tem uma parte do hino nacional que particularmente me emociona, que é aquela que diz: verás que um filho teu não foge à luta. E o que nós também reverenciamos hoje são todos os filhos desse país, todos os filhos desse estado, todos os filhos dessa cidade, que não fugiram à luta quando foram chamados para defender a vida. Aliás, eu acho que a nossa cidade, para além do nome de Cidade de Trabalho, poderia ser também a cidade do trabalhador, que junto com outros valorosos trabalhadores lutaram, resistiram, sucumbiram, desapareceram na defesa da democracia, da liberdade, da justiça e da paz, que, na minha opinião, decorre dessas outras três. Eu coordenei os trabalhos da Subcomissão de Equilíbrio Federativo na Comissão da Verdade. Uma inovação, inclusive, da Comissão da Verdade de Osasco, que as demais comissões da verdade de todo o país não dispunham dessa subcomissão. E nós fomos aos anais, aos registros. Nós fomos retirar das prateleiras da Câmara os livros de ata das sessões, notadamente a partir do mês de março, abril, quando aconteceu o golpe militar, até 1 ou 2 anos depois, em 1970, para pegar os dois momentos, as duas legislaturas importantes. E foi verificando nessa pesquisa, que tinha como objetivo investigar de que maneira os atos de exceção intervieram sobre as relações federativas, isto é, pela vida da própria Câmara Municipal recém-eleita, de uma cidade que recém se construía, que nós nos deparamos com um dos atos de desonestidade, para falar o mínimo, mas de perseguição política, que foi com o então prefeito Irante Sanazar. O prefeito Irante não foi cassado, primeiro ponto. Segundo ponto, não foi culpabilizado de nenhum ato de corrupção. E exatamente por isso, ele foi detido e, no período da sua detenção, foi declarado vacante o cargo e foi reempossado o então vice-prefeito. Felizmente, poderia ter sido melhor, mas felizmente essa injustiça foi corrigida pelos mesmos vereadores ou por parte daqueles vereadores, dando a ele o reempossamento, cuja resolução eu acabei de ler. Então, essa foi, eu penso que para a história de Osasco, a nossa grande descoberta. E eu digo descoberta porque isso sempre existiu, mas não foi isso que nos foi passado. Eu tenho certeza que essa história que nós estamos recontando, esse pedaço da história de Osasco que nós estamos recontando hoje, não era do conhecimento da grande maioria dos osasquenses. Que eu sou filha de Osasco e eu cresci, embora relativamente informada da história da minha cidade, eu cresci com essa mensagem na minha cabeça e no meu coração. Então, eu acho que esse resgate é a contribuição para a história da nossa cidade no que diz respeito às relações federativas. Mas não foi apenas o então prefeito Irante Sanazar que foi penalizado, que foi perseguido, que foi injuriado pelos atos de exceção do governo militar. Os vereadores, à época, viviam sob o clima do medo. Viviam sob o clima de ter que tomar cuidado com o que falavam e escreviam, porque tudo era passado pelo crivo do então 4º RI. As sessões da Câmara eram acompanhadas, pelo Major Oyama, de triste lembrança,
As relações aqui na prefeitura eram acompanhadas pelo Major Ribeiro, também de triste lembrança, e havia muito medo. E eu peço licença para ler alguns dos registros da própria Câmara. Que em 15 de abril de 64, um dos vereadores, nós não vamos citar nomes, porque eles não estariam aqui para se posicionar, mas ele solicita ao delegado do DOPS o prontuário de ideologia política de todos os vereadores do município de Osasco, que professam a doutrina do Partido Comunista. Por quê? Porque havia necessidade de provar que os então vereadores, independente da sua vocação ideológica, estavam lá porque haviam sido eleitos por um povo recém-emancipado. Em 1964, também, um dos vereadores que havia proposto um cartão de prata ao então governador Carlos Lacerda do Rio de Janeiro, porque o Carlos Lacerda rompeu com o então regime de exceção, foi obrigado a submeter o seu discurso ao 4º RI, retirando, portanto, toda a sua liberdade de manifestação. A Comissão Especial de Investigação solicita todas as carteiras de reservista dos vereadores. Um dos vereadores declara na tribuna que Osasco vive horas de terror, que há reações de medo. O presidente da Câmara, em setembro de 64, é levado preso durante uma sessão do Poder Legislativo, reverenciado pelo voto, o presidente da Câmara é levado preso. E a sessão é suspensa. Outros vereadores têm o seu mandato suspenso. Tá? Outros vereadores são atingidos pela prisão preventiva e retornam a partir de alguns meses, algumas semanas. Havia uma necessidade de mostrar que os vereadores não professavam a doutrina dos partidos considerados ilegais à época. Felizmente, 10 anos depois, conforme nós lemos, houve a reintegração, não foi nem recondução, foi a reintegração do então prefeito ao seu cargo. Todos os documentos, conforme eu disse, eram encaminhados para o 4º RI do 2º Exército e, a posteriori, devolvidos para a Câmara. A nossa Câmara registrava as ordens do dia do quartel aqui da nossa região. E aí, em 1968, com a deflagração da greve por vários trabalhadores, num primeiro momento nós lemos de um dos vereadores, inclusive de um dos partidos mais fortes à época, que era a Arena, o seguinte: o motivo da convocação aí está, o problema da fome. O problema da greve é a fome do trabalhador. Essa greve não é uma greve subversiva, e sim uma greve premida pela miséria do homem que vive de salário mínimo. Então, neste momento, eles decidem que o município de Osasco está atravessando uma fase difícil, que ao se elaborar o documento de solidariedade ao movimento de reivindicação, não seja confundido com posições assumidas por outras pessoas que não são ligadas a esse documento. E por que esse apelo? Diz o então vereador. Porque Osasco ainda não está livre de ser enquadrado na zona de segurança. Por isso, o documento de apoio a uma greve motivada pela fome é escrito a portas fechadas, com os cuidados de não haver outra interpretação. Então, nós concluímos que, sim, Osasco foi tolhido, a Câmara Municipal, a Casa Legislativa naquelas duas legislaturas, foi tolhida da sua vocação original, que a vocação de uma Casa de Leis é discutir toda a legislação, é discutir a estabilidade. Estamos com um problema aqui.
cair aqui. Bom, é discutir a estabilidade do nosso país. Agora, passado esse período complicado, esse período de perdas, esse período de desaparecimento, de tortura, de mortes, que até hoje nós ainda lamentamos, choramos e procuramos encontrá-los, eu acho que nós precisamos ter outras coisas em mente. Tá? Se em 1964 metralharam a casa de Dom Helder Câmara, incendiaram a sede da UNE no Rio de Janeiro, jogaram bomba na sede da ABI, invadiram o Teatro Ruth Escobar, batendo nos atores da peça lá. Hoje nós vemos pichações, agressões, atos de vandalismo, as sedes do Partido dos Trabalhadores, a casa de dirigentes de partidos progressistas, como se tudo que nós passamos naquele período não pudesse nos servir de lição. Se nós assistimos à época a criação do SNI, do Serviço Nacional de Segurança, hoje nós vemos a falta da equidade da empresa brasileira, que se dispõe a divulgar apenas aquilo que lhe diz respeito, apenas aquilo que lhe interessa, e não divulga, por exemplo, que nós temos um presidente do nosso Congresso que tem contas no exterior comprovada, mas que isso a imprensa não fala. Isso é um SNI às avessas. Ou, o que é pior, nós temos um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que estabelece um programa chamado Escola Sem Partido, como se o próprio impedimento de você falar de um partido não fosse por si só uma posição ideológica, e uma posição ideológica conservadora. O pacote de abril de 1977 também pode ser trazido para cá como uma pequena e incompleta e parcial reforma eleitoral que nós assistimos no último período. E se em 1968 estudantes saíram às ruas contra a cobrança da mensalidade das universidades federais, hoje nós assistimos os estudantes reagindo à destruição da escola pública, inclusive com a ameaça de fechar 7 escolas na nossa cidade. Então, senhoras e senhores, eu queria agradecer muito, muito, pedindo desculpas ao nosso primeiro prefeito, Irã de Salazar, porque ele também nos permitiu, hoje, já ausente, já estando entre nós com a sua lembrança, ele nos permite este momento de reflexão, ele nos permite esse momento de congratulação para, honrando a sua memória, honrando e reverenciando todo o sofrimento que ele e a sua família tiveram por aquele ato de injustiça e de exceção, gritar, defender que, como diz o nosso convite, para que não se esqueça, para que se conheça, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Irã de Salazar, a dor que você sentiu, nós vamos utilizar para que nunca ninguém mais venha a sentir. Muito obrigada.